Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, em 10 de agosto de 2020. Ordem do dia: aprovação da ata da 25ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de agosto de 2020. Secretário fará a leitura. A ata da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 3 de agosto de 2020. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Chiomento Minosso, Claudio Miro Koprowski, Sebastião Costa Mamed, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Magno Espanhol, Clayton Rigo, Altir José Ferro e Gilmar Perusso. Sob a presidência do vereador Mário Antônio Cortellini, foi aberta a sessão. De imediato, passou seus trabalhos da ordem do dia. Ata em discussão. Ata em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Executivo, ao que estavam nas comissões. Projeto de Lei número 33 de 2020, que regulamenta no âmbito do município a Lei Federal número 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Atende a orientação do Ministério Público do Estado, com emenda número 1 do vereador Magnus Espanhol, que corrige erro ortográfico, e com emenda número 2 de todos os vereadores, suprimindo o artigo. Secretário fará a leitura. Bem rapidamente,
Esse projeto aí sofreu algumas emendas e nós, agora estávamos debatendo aí com a mesa e com o assessor jurídico e concluímos que o artigo 6º não se trata de suprimir, mas sim de alterá-lo, porque há necessidade de que seja aberto o procedimento via portaria. E os demais, sim, né, permanecem, porque prevê aí que uma condenação, por exemplo, seja divulgada em jornal de grande circulação a nível de Estado, né? Então, quer dizer, acho que é o suprassumo dos exageros. Então, nós chegamos a uma conclusão aqui de retirar de pauta para fazer esses ajustes. E me parece que não houve aí, não sei se o interesse ou a vontade, eu vi que vários vereadores assinaram e alguns não assinaram. Então, seria bom que quem estiver de acordo que há um exagero em publicar jornal de grande circulação a nível de Estado, né? Então, o fulano de tal aí tem uma empresa, tem uma condenação ali por algo mais, talvez, insignificante, e aí vai sair na 0 hora o nome do fulano de tal lá, e isso depois não tem reparação, né? Então, eu queria pedir para retirar, só para que o nosso assessor possa fazer esses ajustes, e depois não sei qual é que é o problema, se alguns vereadores não analisaram, ou se não querem, mas daí quem estiver de acordo com as emendas, que assine. Obrigado, presidente. Então, o projeto retirado da pauta, gostaria que constasse na ata que esse projeto voltará para a próxima sessão de segunda-feira, volta para a ordem do dia para ser aprovado, porque ele estava em regime de urgência e já passou o prazo, sofreu 2 emendas e automaticamente a semana que vem ele tem que ser votado. Então, que conste em ata isso. Obrigado. Projeto de lei número 62 de 2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento Frisão 2. Secretário fará a leitura. Projeto de lei número 62, 2020, de 27 de julho de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento Frisão 2. O lei nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento Frisão 2, com área total de 64.526,34 metros quadrados, constituído de 87 lotes particulares, uma área destinada a equipamentos urbanos com 360 metros quadrados, uma área destinada a espaços livres de uso público com 6.469,05 metros quadrados, e uma área destinada a equipamentos públicos comunitários com 7.867,34 metros quadrados. Parágrafo único. Fica autorizada a aprovação da quadra C com dimensão superior a 150 metros, com a finalidade de preservação da vegetação em estágio avançado de regeneração, e a aprovação da quadra E e G, em virtude de que no loteamento confrontante existem lotes onde seriam as projeções viárias, tornando inviável seu prolongamento. Artigo 2º. Fica fazendo parte integrante da presente lei o projeto urbanístico e o memorial descritivo do referido loteamento. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de lei número 62 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 68 de 2020 autoriza o Poder Executivo a receber em doação áreas de terras e firmar escritura pública de doação, alargamento da Avenida Placidina de Araújo. Secretário fará a leitura. Projeto de lei número 68 de 2020, de 31 de julho de 2020. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação áreas de terra e a firmar escritura pública de doação. O lei nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º.
fica o Poder Executivo autorizado a receber em doação, a título gratuito, as áreas abaixo descritas, respectivamente, dos imóveis das matrículas 13.689 e 19.081, do Registro de Imóveis de Nova Prata, de propriedade de Gilmar Luiz Romanzini e outros, atingida pelo alargamento da Avenida Placida de Araújo, assim descritas e caracterizadas. Terreno urbano constituído de parte do lote número 142 da Avenida Placida de Araújo, nesta cidade, com área total de 58,75 metros quadrados, localizado no quarteirão formado pelas ruas Mário Coradim, João Pessoa, Buarque de Macedo e Avenida Placida de Araújo. Lado par por 2,36 metros de extensão ao norte e ao sul, onde dista 75,50 metros, da esquina da rua Mário Coradim por 2,34 metros, ambos ao leito da Avenida Placida de Araújo, ao leste por 25 metros, fazendo par frente com o lote número 142 de Gilmar Luiz Romanzini e outros. Terreno urbano, constituído de parte do lote número 141 da Avenida Placida de Araújo, no quarteirão formado pela citada via e pelas ruas Mário Coradim, Buarque de Macedo e João Pessoa, com a área total de 59,25 metros quadrados. Nesta cidade, medindo, por um lado, a oeste, por 25 metros, com o leito da Avenida Placida de Araújo, lado ímpar, e por outro lado, ao leste, com a mesma medida de 25 metros, confrontando com terras de Gilmar Luiz Romanzini e outros. Ao sul, onde dista 100,50 metros da esquina da rua Mário Coradim, por 2,36 metros de extensão, e ao norte por 2,38 metros, ambas com o leito da Avenida Placida de Araújo. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar escritura pública de doação referente às áreas acima descritas. Artigo 3º. As despesas da escritura pública e do registro necessários correrão por conta do erário público e rubrica orçamentária própria. Artigo 4º. Acompanhe a presente lei cópias da matrícula do mapa, memorial descritivo e ERT de cada área. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de lei número 68 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 69 de 2020 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro na assistência social no valor de R$ 800 mil do ano de 2019, visando o pagamento de despesas com o IPRAM, com a Unimed. Secretário fará a leitura. Projeto de lei número 69 de 2020, de 31 de julho de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro. O nome nosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Ao saber que o Poder Legislativo aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro do ano de 2019 no valor de R$ 800 mil, dando a seguinte redação. Instituto de Assistência, Assistência Social, Assistência à Saúde, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 800 mil. Recurso 401, recursos NCIA. Artigo 2º. Servirá de base para o crédito suplementar previsto nesta lei, superávit financeiro do ano de 2019, de igual valor. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de lei número 69 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Executivo novos. Projeto de lei número 70 de 2020 autoriza a cedência de 2 servidores públicos municipais à Associação Beneficente Educacional de Nova Prata, a ABEM. Esse projeto eu gostaria que fosse colocado em votação com dispensa de pareceres. Se todos os vereadores concordarem,
Ok. Secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 70/2020, de 7 de agosto de 2020. Autoriza a cedência de 2 servidores públicos municipais à Associação Beneficente Educacional de Nova Prata, ABEM. Volei-me nossa na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Nova Prata autorizado a ceder 2 servidores públicos municipais, sendo um operário e um marceneiro, à Associação Beneficente Educacional de Nova Prata, ABEM. Artigo 2º. As cedências a que se refere o artigo anterior será pelo prazo de 1 ano, a contar de 15/5/2019, podendo ser prorrogados por igual período, observadas as disponibilidades do município e as necessidades da ABEM. Os servidores a serem cedidos desempenharão as mesmas funções de seus cargos no órgão cessionário, percebendo a mesma remuneração a que fez jus, cujo pagamento em cargos sociais e promoções de acordo com o regime jurídico único ficam de total responsabilidade do órgão cedente. Artigo 4º. O setor competente da ABEM fica obrigado, durante o período de cedência com ônus para o município, fornecer regularmente o atestado de efetividade dos servidores cedidos, bem como informar ao Poder Executivo de eventuais ocorrências relativas à vida funcional dos mesmos. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Colegas, no artigo 2º está como 2019, o ano, e não 2020. Vamos fazer uma correção e votar, ou vamos baixar para as 3 comissões e vem para a ordem do dia semana que vem? Então vamos baixar. Baixar para as 3 comissões. Magnus, com a palavra. Presidente, apenas a questão de ordem com relação a essa data, eu acho que mesmo que seja só o ano errado, a gente tem que ver porque 15 de maio, já passamos de 15 de maio mesmo que fosse 2020, né? Então talvez a data inteira esteja errada. Ok. Isso. Baixado para as 3 comissões. Projeto de Lei número 71 de 2020 autoriza a cedência de 2 servidores públicos municipais à Associação Beneficente Educacional de Nova Prata, ABEM. Então, nós temos outro projeto de lei parecido. O secretário fará a leitura e depois nós decidimos se vai para a ordem do dia, se vai para a votação ou não. Projeto de Lei número 71/2020, de 7 de agosto de 2020. Autoriza a cedência de 2 servidores públicos municipais à Associação Beneficente Educacional de Nova Prata, ABEM. Volei-me nossa na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Nova Prata autorizado a ceder 2 servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de professor, à Associação Beneficente Educacional de Nova Prata, ABEM. Artigo 2º. A cedência a que se refere o artigo anterior será pelo prazo de 1 ano, a contar de 02/6/2020, podendo ser prorrogados por igual período, observadas as disponibilidades do município e a necessidade da ABEM. Artigo 3º. Os servidores a serem cedidos desempenharão as mesmas funções dos seus cargos no órgão cessionário, percebendo a mesma remuneração a que fez jus, cujos pagamentos em cargos sociais e promoções de acordo com o regime jurídico único ficam de total responsabilidade do órgão cedente. Artigo 4º. O setor competente da ABEM fica obrigado, durante o período de cedência com ônus para o município, fornecer regularmente o atestado de efetividade dos servidores cedidos, bem como informar ao Poder Executivo de eventuais ocorrências relativas à vida funcional dos mesmos. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse projeto podemos votar com dispensa de pareceres, se todos os vereadores concordarem. Ok, então projeto número 71 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de Lei número 72/2020 autoriza a cedência de servidores públicos municipais à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Prata, APAI. Esse também segue a mesma linha de raciocínio. Gostaria que fosse votado com dispensa de pareceres. O secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 72/2020, de 7 de agosto de 2020. Autoriza a cedência de servidores públicos municipais à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Prata, APAI. Volei-me nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Nova Prata na forma do inciso 2º do artigo 114 da Lei Municipal 5.760 de 2005, autorizado a ceder à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Prata, APAI, uma servidora pública municipal para desempenho das funções do cargo de assistente social, cumprindo uma carga horária de 5 horas semanais junto ao órgão cessionário e de 9 servidoras municipais para desempenho das funções de professoras. Artigo 2º. As cedências previstas no artigo anterior serão pelo prazo de 1 ano, a contar de 30/8/2020, podendo serem prorrogadas por igual período, observadas as necessidades da APAI e a disponibilidade do município. Artigo 3º. Os servidores a serem cedidos desempenharão as mesmas funções de assistente social e de professores do órgão cessionário, percebendo a mesma remuneração a que se faz jus junto à administração centralizada, cujo pagamento, encargos sociais e promoções de acordos com a RGU, ficam de total responsabilidade dos órgãos cedentes. Artigo 4º. A APAI fica obrigada, durante o período de cedência com ônus para o município, fornecer regularmente o atestado de efetividade das servidoras cedidas, bem como informar ao Poder Executivo eventuais ocorrências relativas à vida funcional das mesmas. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Projeto de Lei número 72 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 73/2020 autoriza a cedência de um servidor público municipal à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, JUSIS, RS. Também gostaria que fosse votado com dispensa de pareceres, se nenhum vereador discordar. O secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 73/2020, de 7 de agosto de 2020. Autoriza a cedência de um servidor público municipal à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, JUSIS RS. Volei-me nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Nova Prata autorizado a ceder um servidor público municipal ocupante do cargo de inspetor tributário à Junta Comercial, Indústria e Serviços do Rio Grande do Sul, JUSIS RS. Artigo 2º. A cedência a que se refere o artigo anterior é pelo prazo de 1 ano, a contar de 17/11 de 2019, podendo ser prorrogada por igual período, observadas as disponibilidades do município e a necessidade da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Artigo 3º. Baixar para as 3 comissões, devido à data aí que não está conforme. Talvez esteja como prorrogação, mas não se sabe, então se baixa para as comissões. Expediente do Poder Legislativo, novos. Pedido de indicação número 92/2020 da vereadora Clarice Quilmento Minosso,
dispõe sobre conserto de asfalto na Avenida Presidente Vargas. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 92, 2020. Senhor presidente, senhora vereadora e vereadores. A vereadora Clarice Chiomento Minosso, da bancada do DEM, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal. Que seja providenciado conserto com tapa-buracos do asfalto na Avenida Presidente Vargas, cruzamento com a Estrada Buarque de Macedo, e também arrumação e limpeza dos canteiros do mesmo cruzamento. Pedido de indicação número 92 em discussão. Com a palavra a vereadora Clarice. Boa noite, caros colegas. Boa noite, presidente, plateia que nos prestigia. Falar um pouquinho sobre essa indicação que eu considero necessário, uma vez que eu já pedi que fosse dado uma atenção a esse local e não vi resultado. Talvez esteja dentro da programação, mas não aconteceu ainda, então eu vou reforçar o pedido. Presidente Vargas, tá? Com o cruzamento com a Estrada Buarque de Macedo, né, em frente à casa do falecido Tonon, né, que faleceu esse final de semana, sentimentos à família. E aí tem um desnível, na verdade se soltou um pouco de asfalto no início e está bem ruim aí, está bem ruim. Eu vejo pessoas fazendo malabarismo aí para desviar o buraco e daqui a pouco provoca um acidente mais grave aí. Extremamente importante. Outra questão que eu queria pedir ao Executivo, que desse um pouquinho de atenção àqueles canteiros, àquela vegetação que está aí, que está para enfeiar a cidade. Nós temos o acesso principal da cidade, sentido capital. Está muito feio aqueles canteirinhos do meio, toda hora quebrados, aí tem que fazer de concreto de uma vez e acabou. Ou colocar tartarugas, né? Mas tem que colocar algum sinalizador, porque senão as pessoas vão se matar mais ainda, né? Aí tem que providenciar, tomar uma providência. Qual é, eu não sei direito, mas tem um corpo técnico para pensar nisso, com conhecimento de causa. Então, a minha sugestão é que seja feito isso o quanto antes, que eu passo por aí 2 a 3 vezes, a 4 até 5 vezes por dia, e vejo cada barbaridade, é impressionante. Só que faz muito tempo que está assim, muito tempo. Por isso eu venho pedir de forma oficial. Também quero agradecer, né, ao Poder Público por ter atendido uma das minhas indicações, que foi a poda de árvores na rua Demetrio Lenzi, com cruzamento com Rua Itália e Imperatriz Leopoldina. Nesse local, muitas pessoas fazem exercícios, caminhadas, e essas árvores estavam avançando e impedindo que as pessoas ficassem de uma forma confortável, de uma forma segura. Então, com a poda das árvores, com certeza as pessoas vão se sentir mais seguras e está mais claro aí. Então, o pessoal de São Cristóvão, que costuma caminhar por aí, está atendido nessa demanda também. É extremamente importante. Já vou aproveitar e falar sobre a Praça do Loteamento Aco, né, que é um pedido recorrente também, né? O vereador Altir já fez esse pedido, eu já fiz em outro momento esse pedido e estou reforçando o pedido agora. Estou pedindo aí que deem uma atenção àquele pessoal que mora nas imediações. Tem bastante criança, tem um espaço do município ocioso. Então, pode ser atendido com certeza aí para dar mais conforto às pessoas. Eu vou aproveitar, presidente, para falar das 3, para ocupar a palavra uma vez só. Também tenho a outra minha indicação, que solicita equipamentos de ginástica no Rio Branco. Em frente à escola, tem um espaço vazio, e onde foi até limpado esses dias, está bem cuidado. Então, o meu pedido aqui é que sejam colocados alguns equipamentos de ginástica aí, para que as pessoas possam se exercitar, possam se encontrar e confraternizar. Lógico, nesse momento, com todos os cuidados do mundo, mas, enfim, preparar porque a gente vai voltar ao novo normal. Não sabemos como vai ser o novo normal, mas nós iremos voltar às atividades físicas, iremos voltar a algum momento, não sabemos quando. Então, que fosse atendido
né, essa necessidade e esta vontade da população, então, do Rio Branco. Esses são meus pedidos de hoje. Muito obrigada pela palavra. Pedido de indicação número 92, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 93, 2020, da vereadora Clarice Chiumento Minosso, dispõe sobre praça no loteamento Aco. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 93, 2020. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores. A vereadora Clarice Chiumento Minosso, da bancada do DEM, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal, que seja providenciada uma praça no loteamento Aco, próximo à empresa IOC. Pedido de indicação número 93 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 98, da vereadora Clarice Chiumento Minosso, dispõe sobre equipamentos de ginástica no Rio Branco. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 98, 2020. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores. A vereadora Clarice Chiumento Minosso, da bancada do DEM, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal. Solicito especial atenção aos moradores da comunidade do Rio Branco, disponibilizando equipamentos de ginástica em espaço localizado em frente à Escola Municipal Caetano Polezelo. Indicação número 98 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 94 de 2020, do vereador Magnus Espanhol, dispõe sobre conserto de cabeceira da ponte no Gramadinho. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 94, 2020. Senhoras e senhores vereadores, Magnus Espanhol, vereador com assento nessa Casa Legislativa, no uso das suas atribuições legais, propõe ao Executivo, após ouvido o plenário, que conserte as cabeceiras da ponte da estrada de chão que liga a comunidade do Gramadinho a Vista Alegre do Prata, próximo à divisa dos municípios. Pede-se também que ela seja sinalizada, pois está em meio a curvas. Justificativa. Com as fortes chuvas que ocorreram no mês passado, o nível do rio subiu bastante e acabou levando boa parte do material das cabeceiras que dão acesso à ponte. Além disso, por ser estreita e estar em meio a curvas, é importante a sinalização com placas refletivas. Pedido de indicação número 94 em discussão. Com a palavra o vereador Magnus. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, funcionários aqui da casa, plateia que nos prestigia nessa noite, presencialmente e virtualmente. Na verdade, seguindo a linha do que eu falei na última sessão, eu ia trazer algumas indicações com relação a estradas que estão com alguns problemas devido às chuvas que foram incomuns, esse sistema raro de acontecer, que foi o que aconteceu mês passado, da gente ter um nível de chuvas tão grande. Então, hoje eu trago aqui esse pedido das cabeceiras da ponte do Gramadinho, depois de passar da comunidade lá indo em direção à Vista Alegre do Prata, uma ponte que foi levantada há um tempo atrás, né? Ela era bem baixinha, então com qualquer chuva um pouco maior ela já cobria de água. Então o executivo foi lá e levantou essa ponte, ergueu ela mais de metro, então hoje fica mais difícil dela ser coberta pelas chuvas. Mas com toda a água que deu,
acabou levando boa parte do material aí. A gente sabe que o acesso a essas pontes é feito uma parte com pedras e depois é colocada uma parte de terra, né? E aí ficaram alguns buracos ali. Está bem ruim de trafegar pelo local. E além disso, a ponte é no meio ela fica numa curva, né? Então o pessoal tem que fazer a curva para entrar na ponte. Ela é estreita, então acho que seria importante sinalizar aí. Mesmo que a grande maioria das pessoas que passam por ali sempre sejam as mesmas pessoas, acho que é importante a gente ter essa sinalização, porque se uma pessoa que não conhece a estrada passar por aí, pode acontecer algum acidente. Então fica esse meu pedido de indicação com relação a essa ponte do Gramadinho. E vou aproveitar para falar também do outro pedido de indicação aqui, que é sobre o acesso que a gente tem aqui na estrada que vai a Protásio Alves, quando tu sai para ir em direção ao Oitaveta. Como foi feito esse asfalto novo, foi uma camada bem abundante, digamos assim, de asfalto que foi colocada aí, no cruzamento que a gente tem aí entre a estrada que vai para Protásio e a estrada que vai para Oitaveta, ficou um degrau grande ali para poder entrar ou poder sair da via. Então, eu acho que é importante aí, a prefeitura pode pegar ali e botar uma pequena camada de asfalto só para dar uma planada, para deixar o degrau menor, assim, para planar aquele aspecto aí. Uma questão de acabamento aí que vai ser mais seguro, até porque a pessoa que vem, que está querendo entrar ali, daqui a pouco dá um solavanco um pouco mais forte ali, ou mesmo a pessoa que está saindo pode causar até algum acidente. E temos uma indicação em conjunto aqui, que eu, o seu Altir e a Roseli fizemos com relação ao asfalto da linha Bento Gonçalves. Depois, se os vereadores quiserem comentar também, eu só vou fazer algumas pequenas ponderações. É um asfalto que já foi feito há bastante tempo, né? Que passa ali pelos Três Mártires e pela Capela de Santa Catarina, né? Foi feito há bastante tempo já e tem apresentado muitos buracos. Então, é de extrema importância a gente pegar e fazer, no mínimo, uma operação de tapa-buraco naquele local, porque os buracos eles são diversos. A pessoa vai desviar dele, daqui a pouco causa um acidente, ou mesmo se não desviar, passar por dentro do buraco, acaba estragando o seu carro. Então, extrema importância também a resolução desse aspecto. Era isso, presidente, muito obrigado pelo espaço. Pedido de indicação número 94 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 95 do vereador Magnus Espanhol. Dispõe sobre ajuste de degrau na estrada que liga Nova Prata à linha Oitaveta. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 95/2020. Senhoras e senhores vereadores, Magno Espanhol, vereador com assento nessa Casa Legislativa, no uso das suas atribuições legais, propõe ao Executivo, após ouvido o plenário, que faça um ajuste retirando o degrau que ficou na estrada que liga Nova Prata à Capela Oitaveta, na interseção com a estrada que liga Protásio Alves. Justificativa. Com o asfaltamento de parte da estrada que liga Protásio Alves, resultou um degrau para quem tem que deixar essa estrada seguindo em direção à Oitaveta e vice-versa. A suavização do degrau com uma pequena camada asfáltica resolve o problema. Ação número 95 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 91 de 2020 dos vereadores Altir, Roseli e Magnus, dispõe sobre melhorias no asfalto na linha Bento Gonçalves. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 91/2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os vereadores Altir Ferro, MDB, Roseli Wanda Pires Albuquerque, PSD e Magno Espanhol, PP, solicitam que a Secretaria responsável do Poder Executivo providencie na reparação asfáltica do trecho da linha Bento Gonçalves, que inicia na antiga Granja do Hospital, que passa pela Capela dos Três Mártires até a Capela Luterana. Justificativa. O referido trecho está em péssimas condições de trafegabilidade e os moradores estão solicitando que sejam feitas urgentes melhorias do referido trecho.
Pedido de indicação número 91 em discussão. Com a palavra o vereador Altir. Senhor presidente, colegas, funcionários da casa, plateia que nos vamos presença. Eu tive a oportunidade de visitar esse trecho, no caso, e ele não é tão curto, viu? É um longo trecho, que começa aí na granja, da antiga granja dos padres, do hospital, passa pelos Três Mártires, aquela capela luterana, e vai até Santa Catarina. Todo o trecho está em péssimas condições. E realmente, tu desviando um buraco, tu entra no outro. Tem que andar muito devagar para não ter problema. Né, Roseli? Também teve lá, né? E é preocupante. Eu acho que o Poder Executivo devia dar uma atenção nessa situação aí que causa muitos danos às pessoas que trafegam. Pedido de indicação número 91 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 96 de 2020 do vereador Sebastião Costa Mamed. Dispõe sobre melhorias no passeio público na Rua do Basalto, no bairro Santa Cruz. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 96, 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Sebastião Costa Mamed, vereador pela bancada do PSB, no uso das suas atribuições, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo o pedido de indicação a seguir. Seja tomado providências na efetivação do passeio público na Rua do Basalto, bairro Santa Cruz, proximidades da moradia de número 81. Anexo, fotos. Justificativa. Esse trecho próximo ao teleentulho está prejudicando a passagem dos pedestres, que são obrigados a caminhar no meio da rua, pois o local está coberto de vegetação. Pedido de indicação número 96 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 97 de 2020 do vereador Sebastião Costa Mamed. Dispõe sobre melhorias no calçamento e passeio público na Rua Euticiano Davi, no bairro Sagrada Família. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 97, 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador que abaixo assina da bancada do PSB apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal. Sejam tomadas providências de melhorias no passeio público e no calçamento da Rua Euticiano Davi, no bairro Sagrada Família. Justificativa. O passeio público nessa rua é precário e o calçamento está muito danificado devido a fortes chuvas que ocorreram recentemente. Seguem fotos anexo. Pedido de indicação número 97 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos correspondências, temos boletim do Executivo, boletim da DPM também, temos ofício da Associação União Acadêmica. Todo esse material vai estar posto no grupo dos vereadores, para que todos nós possamos analisar depois e dar uma olhada. Então, inscreva-se para fazer uso da tribuna.
Passo a presidência à vice Clarice para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadora, aos servidores da casa e à plateia que nos prestigia ao vivo e também quem nos assiste via Facebook. Eu venho para essa tribuna hoje para fazer 2 comentários. Um comentário é a respeito do Covid-19, que está acontecendo muitas aglomerações, principalmente no final de semana, e a gente percebe que as pessoas que estão se aglomerando são aquelas pessoas que não são de risco. Portanto, talvez esse pessoal que não é de risco e que esteja se aglomerando, não pense que pode estar transmitindo o Covid para outras pessoas que essas sim são de risco. Talvez para algum familiar de mais idade, alguma pessoa que está com a saúde debilitada. Então, pessoal, que nós tenhamos um pouco mais de cuidado. Não precisa não sair de casa, mas ter mais cuidados com a parte de uso de máscara, passar álcool gel nas mãos, evitar aglomeração. Se tiver que conversar, não conversar tão pertinho. Evitar aí que se propague o Covid-19 na nossa cidade e na nossa região. Segunda situação, venho para a tribuna para fazer 2 comentários. Primeiro, parabenizar todos os pais pela passagem do Dia dos Pais ontem, né? Então, que o Dia dos Pais é citado aí como um dia único no ano, mas a gente sabe que para os pais é Dia dos Pais todos os dias, né? Então, parabéns aí pela passagem ontem, o Dia dos Pais, principalmente o meu. E também parabenizar aí os 96 anos de emancipação política de Nova Prata, que acontecerá amanhã, né? Então, amanhã nós temos comemoração dos 96 anos de emancipação política na nossa bela cidade de Nova Prata, o qual eu tenho orgulho e com certeza todos vocês têm de ter participado da história de Nova Prata, então, aqui no Legislativo. Então, parabéns, Nova Prata, 96 anos, e que daqui para frente sejam anos melhores do que esse que nós estamos vivendo em 2020. Um ano atípico, né? Um ano onde a gente não consegue fazer muita coisa. Algumas pessoas se escondem por trás do coronavírus para não trabalhar, e outras estão impossibilitadas mesmo de trabalhar. Então, a gente passa por uma situação um pouco adversa, hein? Uma situação constrangedora, de certa forma, né? Onde não nos possibilita fazer o que poderíamos fazer. Então, parabéns aí, Nova Prata, e que venham muitos outros anos, né? Vida longa à nossa cidade e que venham anos melhores do que o ano de 2020. Parabéns aí à nossa cidade. Uma boa noite a todos. Para fazer uso da tribuna, o vereador Altir. Renovo minha saudação a todos. Eu vou fazer uso da tribuna hoje porque eu não sei se o ano que vem vou estar aqui, nessa data, aniversário do município. Não sei. Minha vontade é estar. Por isso que eu sou pré-candidato. Mas muitas pessoas acham que eu sou natural de Nova Prata. Na realidade, eu vim do Passo Velho, Rio das Antas, nasci para o lado de lá da balsa. Então eu sou natural de Bento Gonçalves. Cheguei em Nova Prata em 1947, com 4 anos de idade. E uns 30 dias atrás, falaram em gafanhotos que estavam rondando a nossa fronteira oeste aí. E eu me lembrei que quando eu vim a Nova Prata, com 4 anos, foi a primeira vez que eu vi gafanhoto na minha vida. E foi a única vez também. Né? E lembrando Nova Prata, aquela época não tinha, quando nós íamos morar, nós morávamos ali em frente à fábrica de imóveis do Nerso Deschini,
Aquela região ali não tinha nada, 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 nada. Apenas uma casa da etnia negra, aonde foi construído o Moinho Pratense depois. E eu me tornei amigo de todos aqueles morenos, digamos. Me tornei amigo de todos. E carinhosamente nós chamava todo mundo de nego isso, nego aquilo, nego. E era bacana, né? Hoje, tu chama alguém de nego, os caras se ofendem. Naquela época eu chamava o nego Natal, que apareceu depois, o nego Jargimiro, o nego Tonico, o nego Jairo. E todo mundo gostava de ser chamado de nego. Muito interessante. E eu quero lembrar aqui que Nova Prata teve indústrias assim, a Regência, por exemplo, né? A Regência fazia água tônica, laranjinha, soda limonada, que chamavam de gasosa, guaraná, batida de chocolate, de coco, de limão, cerveja branca, cerveja preta doce, cerveja preta amarga. Podia ser uma potência hoje. Infelizmente, o cervejeiro que estava em Nova Prata foi trabalhar em Passo Fundo, na época, tempo depois. E aí as coisas começaram a não andar direito, né? Muita gente passaram. Muita gente passou pela Compré. Quantas pessoas passaram pela Compré? Que está aquele baita terreno ali hoje, onde tem uma parte ocupada pelo Ministério Público e pelo juizado, né? Nós tivemos o Curtume, né? Que também, infelizmente, foi... O Curtume foi para a região do Grande Porto Alegre, não sei que esteio, eu acho que foi, naquela época. A Fundição também era uma grande empresa, né? Confecções Manfredi e tantas outras empresas. Quer dizer, Nova Prata, além de perder tudo isso, hoje ela é uma potência, né? É uma potência. Malharias, quantas malharias, né? O entorno da praça eram todas casas que tinham alguma coisa de prestação de serviço, né? E eu, na época, fui trabalhar de leiteiro inicialmente, né? Com 8 anos de idade para poder comer. Depois garçom, depois... E assim foi, né? Então, todos esses prefeitos que passaram merecem ser lembrados, né? Desde o seu Félix Engel, filho, que eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo, Schneider. Depois veio Tarascone, Pandolfo, Somavila, Nagi, Schmidt, Vitor Plete, Mário Menosso, Volney. E engraçado que todos esses prefeitos, eu tenho a impressão que nós só temos 2 prefeitos vivos. Ex-prefeitos, que é o Volney e o Vitor. Os outros já estão na companhia de Deus lá no outro lado, né? Lá em cima. E eu estou com 77 anos, e lembrando tudo isso, né? Como Nova Prata desenvolveu, né? Graças a todo ao seu povo, a pessoas que vieram de fora, e a todos que foram prefeitos também. Eu quero homenagear todos os prefeitos, essa simples homenagem, dando parabéns para eles, pelos que eles fizeram por Nova Prata. Afinal de contas, todos têm seus méritos, né? Então, realmente, foi o Nova Prata, de toda a nossa região aqui, foi a cidade que mais evoluiu. Isso é o trabalho, não só do povo, dos prefeitos, mas do seu povo, né? Todo o povo pratense deu sua parte de colaboração para que nós chegássemos nesse nível, né? Me lembro muito do teu pai, teu querido pai, grande amigo meu, muitas pessoas aqui. E teu pai, que eu era garçom do clube na época, ele era meu cliente. Meu modo de dizer, eu não era dono do bar do clube, né? Mas eu atendia ele seguidamente, né? Então, é um momento que eu não sei se vou estar aqui o ano que vem, como eu já falei, então eu tenho que agradecer porque eu fui acolhido por Nova Prata, participei de muitas entidades, e ainda
na medida do possível, a gente participa e colabora. Então, parabéns a todos ex-prefeitos, infelizmente a maioria já foi, e o atual prefeito Volney, a sua administração toda também. Nova Prata hoje é uma pujança, né? Nós somos filhos de Veranópolis e já somos bem maiores que Veranópolis, né? Pensando bem, foi uma grande honra para nós, né? Veranópolis sempre teve uma rivalidade muito grande, né? Que vinha desde principalmente do futebol, mas na parte econômica também, né? E hoje nós temos um orçamento maior que eles e a nossa população é maior, o número de eleitores é maior, então nós estamos economicamente também mais fortes que Veranópolis. E também aproveitar então para homenagear todos os pais. Feliz Dia dos Pais, que foi ontem, atrasado, mas todos nós dependemos dos pais, né? E desejar uma boa semana a todos. Obrigado. Com o uso da tribuna, a vereadora Clarice. Renovo minha saudação a todos. A gente vai chover um pouco no molhado, né? Mas eu quero reforçar as palavras aqui que eu ouvi do nosso presidente, que hoje de manhã eu estive conversando com o Dr. Charles e pude observar, e ouvi ele na rádio também, pude observar a preocupação da equipe médica de Nova Prata com relação ao avanço do Covid. As pessoas estão relaxando nos cuidados, as pessoas estão se aglomerando nas ruas. Em frente à minha casa, esse final de semana, tinha uma festinha do outro lado do asfalto. Bebida, alegria e tal, a gente não é nada contra nada disso. Ao contrário, também gosto de uma festa. Mas eu acho de extrema importância que os cuidados principais não sejam abandonados. Então, fica o nosso apelo aqui, o apelo do Legislativo, o apelo meu como vereadora, para que as pessoas retomem um pouco os cuidados. A faixa etária mais acometida é a de jovens, só que eles não apresentam os sinais e os sintomas praticamente. E então eles se consideram isentos, por isso se expõem mais. Só que tem que ter em mente que essas mesmas pessoas levam o vírus até as pessoas que têm alguma comorbidade. Também quero lamentar os óbitos que tivemos na nossa cidade e as cidades vizinhas, Nova Bassano, Veranópolis, e me solidarizar às pessoas que tiveram seus entes, né, sepultados desta forma, que não é nada agradável para nenhuma família. Fiquei conversando com uma das famílias, porque infelizmente tenho ligação com as duas, né? Um cunhado meu é sobrinho de uma das mulheres que faleceu, e uma outra cunhada minha é neta da outra senhora que faleceu. Então, a dor e a comoção das famílias ela é muito grande, porque não conseguiram visualizar, nem ver o seu familiar, desde que embarcou na UTI daqui. Então, seria de extrema importância que as pessoas retomassem esses cuidados. Também parabenizo o seu Altir aqui pelas palavras com relação aos 96 anos de Nova Prata. Tem características ímpares, o nosso município tem uma miscigenação muito grande e também tem uma característica de receber de braços abertos quem chega aqui. Esta característica, acredito que seja porque todos se adaptaram a receber todas as raças, todos os credos, então fica uma população um pouco mais receptiva, né, do que as cidades que são mais fechadas. Então, parabenizo a todos os prefeitos, a todos os cidadãos e, principalmente, a todas as pessoas de bem, anônimas ou não, que tenham feito algo para que Nova Prata tenha chego aonde chegou. Então, fiquem meus parabéns, nosso abraço a todas as pessoas que tenham, de alguma forma, contribuído. Esses dias eu passei numa casa e me chamou muito a atenção
que o senhor estava limpando as gramas no meio dos paralelepípedos na rua. Tá? Em compensação, cheguei num outro local, gente jovem, sentada, sem fazer nada, e reclamando porque a prefeitura não tinha feito a roçada na sua área de terra. Então, antigamente, cada um cuidava da sua frente. Hoje espera do poder público isso. Então, são características diferentes, mas, no geral, a nossa população é muito cuidadosa, por isso nós temos uma cidade bonita, e eu quero fazer menção a uma pessoa muito importante por Nova Prata, que além de todas as que o senhor citou, e muitas outras que não caberia a gente citar, não saberíamos citar todas, que é o Long. O Long que fez todo um trabalho de arborização da nossa cidade. Quando a gente viaja e passa por várias cidades, hoje passamos por várias cidades, eu e o meu pai, e o pai vinha me dizendo, Nova Prata tem mais árvores e mais bonitas do que todas as cidades que eu conheço. E o meu pai viajou muito, Brasil afora, conhece muito. E ele diz isso o tempo todo. Nova Prata tem uma arborização ímpar. Então, parabéns à família do Long, a todas as pessoas que contribuíram, e essas contribuições, só agora a gente se dá conta. E alguns nem se dão conta. Então, os 96 anos de Nova Prata, teve muita gente boa, muita gente capacitada, muita gente importante que deixou seu legado, e convidamos a toda a população a deixar o seu legado. Se cada um de nós limparmos a nossa frente, a frente da nossa casa, toda a cidade estará limpa. Toda a cidade estará cuidada e bonita. Então, que todos tenham esse amor, esse carinho, esse apreço pelo nosso berço, para onde nós vivemos. Muito obrigada, uma boa semana a todos, e parabéns a todos os pais pela passagem do seu dia. E também as mães que são pai. Também essas, são muito merecedoras. Nada mais a tratar, declaro encerrada a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata. Boa noite a todos e uma boa semana.